Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, a Igreja celebra hoje a memória de São Francisco de Assis. Ele que nasceu em Assis, no seio de uma família muito aburguesada, abastada. E ele mesmo, nos primeiros anos da sua vida, ele teve uma vida boêmia, dedicada aos prazeres deste mundo. Mas logo cedo o Senhor se lhe revelou e ele percebeu que o Senhor lhe chamava para reedificar a sua igreja, reconstruir a sua igreja. No primeiro instante, São Francisco de Assis tinha percebido que, na verdade, Deus tinha lhe chamado para restaurar a igreja que estava lá abandonada e desfeita. Neste sentido, ele pôs a reconstruir algumas das igrejas da vila. Contudo, mais tarde, ele percebeu que, afinal, o Senhor estava a chamá-lo para algo mais alto, mais profundo, que implicava uma reforma da própria igreja. Aqui, no contexto, os eclesiásticos estavam todos, excessivamente, ao menos a maioria, apegada aos bens temporais. E era preciso se realizar uma grande reforma na igreja. Nesse sentido, ao escutar o Evangelho, no qual o Senhor relata que o missionário, o discípulo, não deve levar nem túnica, nem bata, nem alforje, nem cajado, ele entendeu que aí o Senhor estava a convidá-lo a uma pobreza extrema, que, na verdade, o verdadeiro discipulado exerce-se na medida em que se vive em plenitude a virtude da pobreza. Essa virtude da pobreza permite que nós possamos colocar a nossa esperança só em Deus. Porque, na verdade, quando se misturam muitas coisas no meio da nossa caminhada, corre-se o risco de cair numa verdadeira idolatria. Ou, como se diz, pode-se correr o risco de servir a dois senhores. Quando, na verdade, o cristão deve servir exclusivamente a um só Senhor. Então, foi esse estilo de vida, de pobreza, de austeridade, de sobriedade, de partilha, que norteou a vida de São Francisco de Assis, de tal sorte que, para o seu tempo e nos tempos atuais, ele continua a ser exemplo de como os discípulos do Senhor devem seguir de modo radical as exigências do Evangelho. É certo que um cristão corrente, um leigo, não é convidado necessariamente a observar a pobreza como um religioso deve observar. É claro que nas situações correntes, no dia a dia, todos devemos nos deixar tocar pelo espírito de pobreza evangélica. Todos os cristãos, não só os sacerdotes e os religiosos, devem ser pobres de espírito, mesmo possuindo bens, mesmo possuindo propriedades. O cristão deve saber que esses bens têm um caráter transitório, um caráter de meio e não fins em si mesmo. Por isso, o correto uso das coisas, o correto relacionamento com as coisas dá para perceber se nós estamos imbuídos do espírito de pobreza ou não. Porque o apego às coisas materiais pode resvalar na idolatria, pode resvalar em que nós possamos colocar a nossa confiança nessas coisas, nesses bens, do que no próprio Senhor. Porque, na verdade, para nós, a nossa maior herança é o próprio Deus. Por isso, hoje, ao contemplarmos São Francisco de Assis, na sua entrega, na sua generosidade, na sua disposição por servir a Igreja através da radicalidade, da pobreza,
da vida austera, peçamos hoje ao Senhor que nos conceda a graça de o imitarmos nas suas virtudes, sobretudo de nos abandonarmos completamente no Senhor, que, na verdade, Deus continua a ser o único Senhor da nossa história, no qual devem estar apoiadas as nossas esperanças, as nossas certezas, que, através do nosso estilo de vida sóbrio, desprendido, espírito de generosidade, possamos levar para o mundo, para os homens, os nossos irmãos, essa certeza de que Deus habita no meio de nós, de que Deus continua a ser o Senhor da nossa história. Por isso, o Santo Evangelho da liturgia de hoje ajuda-nos também a que nós possamos acentuar na nossa vida essa dimensão de que nós devemos centralizar a nossa vida em Deus, na escuta da sua palavra, deixando fazer com que o Espírito do Senhor oriente as nossas orações. No Santo Evangelho, Jesus adverte a Marta: Marta, Marta, andas inquieta e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Vamos hoje pedir ao Senhor, por intercessão de São Francisco de Assis, que o Senhor nos conceda a graça de sermos autênticos cristãos, de sermos fiéis à vocação que Ele nos concedeu na sua Igreja. Que Deus Onipotente, na sua misericórdia e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.